pessoal, ainda dentro da função do primeiro grau, né, a função afim, a gente vai ver hoje o tema estudo do sinal, tá? E no que vai consistir o estudo do sinal? O estudo do sinal ele é feito mediante a apresentação de um gráfico, tá? Então eu coloquei aqui um gráfico, ó, crescente e um decrescente de uma função do primeiro grau. Vocês não estão vendo aqui a lei de formação, né? Eu vou colocar o que é necessário, que tenha o gráfico, né? Que vocês interpretem se é crescente ou decrescente, e que tenha esses pontos aqui, que é o zero da função e o ponto de interceptação com o eixo das ordenadas. Eu vou colocar ele aqui. Então, é preciso essas informações para que você consiga fazer o estudo do sinal. Imaginemos que isso aqui seja 1 e aqui seja menos 1, aqui da mesma forma. 1 e 1, tá? Só que não vai ser negativo, né? Tudo positivo. Isso aqui são valores aleatórios, tá? O importante é que vocês percebam quando é crescente, quando é decrescente e que números são esses que foram informados, tá? O estudo do sinal, vamos lá. Numa função crescente primeiro. A leitura sempre é da esquerda para a direita, por isso que ela é crescente. Então vamos pensar, por exemplo, nesse ponto aqui qualquer, tá? Estou começando a leitura de baixo para cima, ou seja, da esquerda para a direita. Deixa eu pegar o ponto A, depois o ponto B, depois vamos dizer que esse aqui é o ponto C, o de interceptação com o eixo das ordenadas, o ponto C. Esse aqui, o zero da função, é o ponto D, e esse aqui é o ponto E, tá? O ponto A, se você ligar, ó, vamos chamar as coordenadas dele de x1, y1, tá? Então, x1, y1, tá? O B de x2 e y2. O ponto C, que é a interceptação do eixo das ordenadas, tem coordenadas 0 para x e menos 1. O ponto D tem coordenadas 1 e 0. E o ponto E, ó, que não tem os números, eu vou chamar de x3, tá? Porque vem de um x aqui, e de um y3, tá? O que eu quero que vocês comparem aqui agora? Do A até o E, né? Eu botei na ordem da reta crescente que determina esse gráfico. O x, né? Do A até o E, o x, o que vai acontecendo com o x1 para o x2, para o x daqui, que vira 0, depois da letra do ponto D, que vira 1, e depois para o x3. O x, ó, ele vai aumentando. Do x1 até chegar no x3, que é o último, ele vai aumentando. Então, o x1, depois vai o x2, isso vai aumentando até chegar ao x3. Então, aumenta, né? O x de cada um desses pontos ordenados. E o que acontece com o y? Do y1 até chegar ao y3. Também vai aumentando, ó, de baixo para cima. Do y1, y2 até chegar no y3 também aumenta. E isso é comum acontecer, né? À medida que o x aumenta, o y também aumenta, sempre que a função for crescente. Vocês vão ver o que vai acontecer na decrescente, tá? Então, ó, na hora de estudar o sinal, é o seguinte. Vocês vão começar verificando isso, tá? É preciso escrever isso aqui? Não, só estou mostrando isso para vocês. O estudo mesmo vai consistir em 3 linhas do seu caderno, tá? A linha do meio você vai reservar para o zero da função, que é quando o x é igual a quanto? A 1. Nesse caso aqui, que é o ponto de interceptação. Olha o 1 aqui, ó. X igual a 1. Na linha de cima, você vai reservar para o x, valores de x menores do que esse 1 aqui. Esse 1 é que vai poder mudar, que é o número que representa o zero da função, tá? Então, ó, x igual a 1 é a linha do meio, x menor do que 1 e aqui x maior do que 1. O que acontece com o x quando ele é menor do que 1? O y vai ser menor do que quem? Então, ó, o y vai ser também menor do que o ponto de referência aqui, que é o do zero da função. O zero da função tem, ó, 1
e 0 de coordenadas, tá? Então, à medida que eu tenho x menores do que 1, o y também vai ser menor do que quem? Do que 0. Se o x for igual a 1, o y é igual a 0, que é o próprio zero da função. E se o x for maior do que 1? Já vimos que o y também cresce. Então, o y vai ser maior do que 0. Então, o estudo do sinal é em cima do zero da função. O número do x você aproveita aqui, o número do y você aproveita aqui. O que vai importar é a simbologia aqui. Toda vez que o x for maior do que 1, o y é maior do que 0. Toda vez que o x for igual a 1, o y é igual a 0, nesse desenho. E o x vai ser menor, né? E maior. Aqui, nesse caso, que é uma função decrescente. Vamos fazer essa primeira partezinha aqui, ó. Se eu pegar o ponto A, ponto B, esse aqui é o ponto C, esse aqui é o ponto D, esse aqui é o ponto E. Ó, o ponto A, coordenada x1, y1. B, x2, y2. O ponto C tem coordenadas 0 e 1. O ponto D tem coordenadas 1 e 0. E o ponto E tem coordenadas x3 e y3. Agora vamos pensar no seguinte, ó, leitura da esquerda para a direita. À medida que o x, né, x1, x2, x3, vai aumentando, o y1 até chegar ao y3, ó, ele vai diminuindo. Não é igual aqui na crescente. Então, ó, na crescente, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. E na decrescente, à medida que o x aumenta, o y diminui. E na hora de fazer o estudo do sinal, ó, 3 linhas para você. A linha do meio, você vai se dedicar ao zero da função, que tem coordenadas 1 e 0. Então, ó, x igual a 1, o y é igual a 0, ó. X igual a 1, y igual a 0. Então, você preenche o restante em cima, ó. X e x, y e y. E vamos pensar no seguinte. Toda vez que o x for menor do que 1 e maior do que 1, aproveita os números. O que acontece com y? Toda vez que o x for menor do que 1, o y é maior do que 0. É inverso, lembra? E toda vez que o x for maior do que 1, o y diminui, menor do que 0. Nós vimos aqui. Ó, toda vez que o x for maior, o y diminui. É inversamente proporcional aí. Ok?